Boa tarde a todos, eu sou o Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos falar um pouco da importância da numerologia no ocultismo, dentro de rituais e dentro da nossa própria vida pessoal. Nós começamos a estudar dentro da escola, na Escola Filhos de Lúcifer, que é a escola que eu fundei, através de Pitágoras, tá? Pitágoras ele foi um filósofo, um astrônomo, um músico, nascido na Grécia, tá? E ele começou a fazer vários tipos de observações no espaço, né? Observava o nascer do sol, a lua. Antigamente nós sabemos que não existiam as tecnologias que existem hoje pra gente. Então, tudo que acontecia na ancestralidade era observado através dos planetas, do nascer do Sol, do pôr do Sol, ao nascimento da Lua, né? Tudo isso, inclusive a linha do tempo, né? Onde eles conseguiram dividir o tempo em horários, tá? Isso aconteceu através da observação dos planetas e, obviamente, do Sol. Sabemos que o Sol tem extrema importância no nosso planeta e também no sistema solar, onde todos os planetas giram em torno daquela estrela mais brilhante, é a estrela mais próxima de nós, e sabemos que é o Sol, tá? Pitágoras, então, através dessa observação, ele começou a entender que os planetas tinham uma funcionalidade na nossa vida e os números, eles tinham extrema importância dentro do desenvolvimento de cada um de nós através dos anos, tá? Ele começou a intensificar os estudos dele nesses números, tá? Para saber qual a intensidade que eles importavam em nossa vida, tá? Ele desenvolveu então um sistema onde ele colocava valores dentro do alfabeto. Cada letra do alfabeto recebeu um valor atribuído por ele, tá? Para que fizessem assim o estudo do nome de cada pessoa. E descobriu-se que esses números tinham significados tanto no nome quanto na vida de cada um. Essa tabela de Pitágoras, ela é desenvolvida do número 1 ao número 9. Nós sabemos hoje, né, através aí do desenvolvimento dos estudos, que a gente consegue do 0 ao 9 conseguir números infinitos. A tabela numeral, ela começa do 0, que seria o início, e ela vai até o numeral 9, tá? A combinação dos números de 0 a 9, elas nos remetem a números infinitos, ok? Aprendemos isso no colégio. Dentro da tabela de Pitágoras, ele não utiliza o 0 porque o 0 ele não tem valor. Então, ele utiliza do numeral 1 até o numeral 9 para fazer essa leitura dos nomes, para que a gente possa saber se realmente o nome que a gente carrega ele tem alguma coisa negativa ou se ele pode ser modificado em algo. Tanto no Brasil quanto no exterior, nós vemos muitos artistas que mudam o seu nome, né? O seu nome de ser conhecido dentro do mundo musical. Aqui no Brasil nós temos dois exemplos. O pessoal aí que é mais antigo deve conhecer o cantor chamado Jorge Ben. Na época ele utilizava esse nome como nome profissional. E ele acrescentou, depois do estudo da numerologia, ele acrescentou Jorge Ben Jor. Então ele acrescentou
o Jor dentro da soma do nome, dentro da soma dos numerais do nome, para que potencializasse vibracionalmente algo que ele desejava naquele momento, né? Ele percebeu que a soma de Jorge Ben não dava um número que seria propício à profissão dele e a ganhos monetários. Então ele acrescentou o Jor, onde a soma daria um número que teria uma influência bem benéfica dentro da profissão dele como cantor. Baby Consuelo, né, que é a esposa do Pepeu Gomes, um grande guitarrista brasileiro, né? Ela usava o nome Baby Consuelo e depois de estudos de numerologia, ela retirou o Consuelo e colocou o Baby do Brasil, onde a soma dessas letras do nome dela davam um número muito propício à carreira dela. Então ela teve um desenvolvimento muito bom dentro da carreira dela, tá? Assim acontece também com artistas de fora, artistas do exterior, onde às vezes acrescentam uma letra H ou uma outra letra ao nome para que eles possam potencializar o próprio nome para atrair coisas positivas e caminhos abertos financeiros que tragam uma vibração melhor. Isso é uma das funcionalidades da numerologia, tá? Lembrando que nós temos a gematria também, que ela vem aí com estudos de numerais hebraicos, tá? Dentro desses estudos também a gente tem como fazer potencializações no nome, algumas mudanças caso sejam necessárias. Através desses estudos bem aprofundados, a gente consegue ter grandes mudanças dentro da nossa vida, tá? Quando a gente muda algo na nossa vida ou no nosso nome, a gente está mudando uma série de coisas no universo, tá? Então essa é a importância da numerologia. Bom, algumas coisas dentro da numerologia a gente pode estar aqui passando para vocês, tá? Eu vou passar aqui um estudo pequeno de 0 a 9, explicando cada um desses números para vocês. O 0, ele é o vazio, tá? O 0, ele é o início de tudo, o nada. Pensem no universo como um nada. Tudo negro, não existia nada, apenas o vazio. Esse é o número 0, é o número do início, tá? Quando o mundo foi criado, o início era o vazio, era o caos. A escuridão, ela vem antes da luz. Quando o Criador criou a luz, houve o Big Bang, o próprio universo se autocria. Tem lá no livro da mentira, a Bíblia, a seguinte frase: que se faça a luz. E aí se fez a luz. Luz se fez. Lúcifer. Quando Lúcifer se desprende da criação, ele traz a luz até nós, ele cria esse reino juntamente com a grandiosa mãe, né? Lilith. E aqui estamos com luz. Luz se fez, Lúcifer, tá? Então o 0, ele é o início de tudo. Ele é o nada que vem trazendo a existência. Ele é o vazio, ele é o caos, onde se inicia toda a nossa obra e toda a nossa existência. Esse é o poder do número 0. A gente pensa que o 0 não tem valor nenhum, ele tem sim. Ele é o início de tudo que existe no universo e aqui na nossa terra e aqui no nosso reino, tá? O numeral 1, ele significa unidade. Essa unidade é a unidade que nós temos que ter com o nosso sagrado, com aquilo que a gente acredita, com o nosso Deus supremo, com as divindades,
com os deuses da criação. Isso é ser uno. Quando eu faço um ritual ao Deus que eu cultuo, eu estou sendo uno, eu estou unindo a minha força. É a força do número 1, a força da unidade. Você se une com uma energia suprema, uma energia maior do que a sua, ok? O significado do número 2, ele traz muito a dualidade. O que é a dualidade? Seriam os dois polos, negativo, positivo, seria as trevas, a luz, seria o bem, o mal, tudo é uma dualidade. Assim como o próprio Lúcifer, que é o portador da luz, porém ele traz o caos das trevas também em sua composição. Lúcifer, por ser um ser completo de trevas e luz, ele está sempre em equilíbrio, porque ele consegue lidar com os dois polos ao mesmo tempo, certo? O número 3, ele traz para a gente a representação da Trindade. Isso é um número sagrado. O número 3, para os cristãos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós, temos outro significado para esse numeral. Nós temos o 3 como corpo, alma e espírito. Lembrando que espírito e alma são diferentes, certo? Esse número é o número da Trindade. Toda seita, toda religião, toda filosofia tem uma Trindade. A Trindade sagrada, a Trindade demoníaca, né? Satã, Lilith, Lúcifer. Outros têm a Trindade como Satã, Lúcifer e Belzebu. Cada um tem uma Trindade e essa Trindade é muito poderosa dentro de cada um de nós, tá? O número 4. O número 4, ele vem ligado ao materialismo. Tudo que é material, as pessoas que são muito apegadas ao lado material e às vezes se esquecem do plano e do lado espiritual. O plano espiritual é extremamente importante para nós. Então, quando a gente se liga muito ao lado material e esquece o lado espiritual, a gente perde o caminho. E isso não pode acontecer. A gente tem que ser uma pessoa bem centrada e saber dividir uma coisa da outra. O material é muito importante, mas sem o equilíbrio espiritual você não consegue alcançar o seu lado material, certo? Bom, o número 5. O número 5 ele vem como o número do escravo. Ele vem como o número da escravidão, né? Dentro do luciferianismo e do satanismo, nós usamos um japamala, onde ele tem uma conta de 108 bolinhas, onde a gente repete o em, né, o mantra dos nossos deuses, para estarmos próximos a essas divindades. A junção do número 108, ou seja, 1 mais 0 mais 8, é o número 9. Esse número 9, ele é um número da iluminação. E aí nós pegamos para fazer uma comparação com o terço católico. O terço católico tem lá o número de conta deles e tem 5 mistérios que você tem que orar, além de todas aquelas contas que você está fazendo ali, tá? Se a gente pegar todas essas contas que foram rezadas, oradas, e somarmos com esses 5 mistérios, nós simplesmente atingimos a redução numérica ao número 5. E o número 5 é um número que torna o homem um escravo. Quando ele está lá fazendo aquela oração, achando que ele está se elevando, ele está se escravizando cada vez mais e se tornando preso a uma doutrina que não te dá caminhos de elevação, e sim caminhos de escravidão. Você vira um gado que é comandado por pessoas maiores. Isso não é bom, tá? O número 6, o que é que ele traz pra gente? O número 6 é o número do homem, com toda a sua imperfeição. Nós, para os deuses,
somos seres imperfeitos e precisamos de ajuda para alcançar uma melhor evolução, para que não nos tornemos tão imperfeitos. Então, o número 6 é o número do homem com todos os seus defeitos e imperfeições. Tá ok? O número 7, ele vem para a gente como o número da perfeição, as 7 maravilhas do mundo. Ele é um número ligado também à espiritualidade. Quando a gente começa a ver muito o número 7777, é um alerta para você prestar atenção e tomar conta mais da sua espiritualidade. Cuide mais da sua espiritualidade. O número 7 está te dando um alerta. Procure cuidar da sua espiritualidade para que o seu caminho se eleve e seja mais favorável a você. O número 8, ele vem com o estudo do infinito. O 8, a gente sabe que ele não tem princípio nem fim. Ele seria um ouroboros, ele seria idas e vindas, ele seria as reencarnações, a roda de Sansara. Então ele também significa o infinito e é algo que nunca termina, nunca acaba. Finalizando com o número 9. O número 9 nada mais é do que o desdobramento que acontece dentro do número 3. Ele seria uma potencialização do 3 vezes 3, 9. 9 é o número da iluminação, é o número do mago. Aquele que começa a caminhar dentro da senda ocultista, ele sempre tem que alcançar essa iluminação, que é o número 9. Dentro da trindade, que é o triângulo, nós subdividimos esse triângulo 3 vezes e ele alcança o número 9. Então é onde a gente procura alcançar as divindades através da iluminação e dos estudos espirituais. Então esse é o estudo que eu trouxe para vocês hoje, tá? E agradecemos muito a Pitágoras por isso, esse grande filósofo grego que trouxe esses estudos até nós para que nós possamos obter crescimentos através desses conhecimentos. Eu sou Black Lord, mais uma vez agradeço a todos pela presença. Ave Lúcifer e até a próxima.